dia, irmãos, que a graça e a paz de Jesus estejam sobre nós. Muito bom estarmos aqui reunidos mais uma vez, Escola Bíblica Dominical, para estudarmos sobre coisas relevantes para a nossa vida cristã, de que forma nós podemos crescer, nos desenvolver no conhecimento do Senhor. E nós temos estudado sobre as virtudes teologais, sobre a fé, a esperança e o amor. A pergunta que nós vamos estudar nesta manhã é a pergunta de número 8. Então, a pergunta que nos será alvo da exposição é: se a fé é a nossa justiça? Os irmãos compreenderam a pergunta fazendo a leitura do texto do nosso livro? Qual foi a ênfase do autor quando fez essa pergunta, se a fé é a nossa justiça? Ele responde que não é a nossa justiça. Ou seja, não é a fé que é levada em conta como a base da nossa justiça. Nós temos visto nas últimas lições que a justificação diz respeito a um ato de Deus no qual Ele nos declara justos diante dEle, diante do tribunal de Deus. Mas para que Deus nos declare justo, é necessário que haja uma base, um fundamento para isso, para que Ele reconheça ou não justiça atribuída a nós. E essa pergunta nos leva justamente a refletir se é a fé aquilo que Deus leva em consideração quando Ele nos considera justos. E a resposta da pergunta é que não. Não, a fé é o único instrumento pelo qual Deus nos imputa a graça, com graça, a justiça de Cristo. Então observe que a ênfase é na fé como instrumento e não como fundamentação da nossa justificação. Nós já antecipamos isso em algumas aulas anteriores, irmãos. Se os irmãos se lembram, na segunda e na terceira aula, nós vimos um pouco sobre esse aspecto instrumental da fé. Mas antes de entrar propriamente dito na nossa lição, nós vamos fazer a leitura da resposta juntos, como tem sido o nosso costume nos últimos domingos. Convido os irmãos a se colocarem em pé. Eu farei a pergunta e a igreja responde a uma só voz a resposta da pergunta. Então vamos lá, irmãos. A fé é a nossa justiça? De Cristo. Amém. Os irmãos podem se assentar. Então, só para nós relembrarmos o que nós temos visto nos últimos domingos. A primeira aula que nós tivemos foi sobre o pior pecado. Nós vimos que o pior pecado é a incredulidade. Nessa aula nós refletimos sobre o fato de que existem pecados que são mais graves que outros. Nós costumamos dizer que não existe pecadinho e pecadão, mas nós vimos que na verdade há pecados que são mais sérios diante de Deus, que têm maiores consequências, e isso por conta da própria natureza deles. E nós vimos que a incredulidade é o pior pecado porque ela gera todos os outros pecados. À medida em que nós deixamos de crer em Deus, nós passamos a viver para nós mesmos e cometemos todos os outros pecados. E uma vez que nós reconhecemos a seriedade da incredulidade, nós passamos agora a apreciar o seu remédio, que é a fé. E o que então é a fé salvadora? Nós vimos que a fé é a aceitação que o Espírito Santo possibilita que nós descansemos em Deus. O Espírito Santo nos concede a fé para que nós descansemos em Deus e nas suas promessas conforme oferecidas no Evangelho, com base na obra de Cristo Jesus. E de onde procede a fé? Nós vimos que a fé procede de Deus como um dom outorgado e sobrenatural. A fé não é algo que é gerada por nós, mas é algo que Deus nos concede. E nessa aula nós estudamos um pouco sobre a distinção entre fé habitual e fé atual, em que a fé habitual é aquela que Deus nos concede, ou seja, a disposição para crer. E a fé atual é quando ela é colocada em prática, no sentido de que nós nos apegamos cada vez mais a Cristo como sendo o fundamento de toda a nossa vida. Então, isso significa, nós vimos nessa aula, que a fé não é algo simplesmente do início da nossa vida cristã. Deus nos concede a fé e pronto. Mas sempre nós devemos colocar a fé em ato, devemos nos apegar a Cristo como descanso, como refúgio da nossa alma. Nós vimos que essa fé também é sobrenatural, o que significa que nós não podemos experimentá-la pela ordem natural. Nós vimos que Deus se revela na natureza, mas esse conhecimento natural que nós temos não nos leva a experimentar a ordem sobrenatural das coisas. Nós não podemos ser salvos pela ordem natural, mas Deus vem até nós, Deus nos revela sobrenaturalmente a sua vontade nas Escrituras, e o Espírito Santo então nos faz crer na sua palavra como revelação da salvação. E se os irmãos se lembram, as distinções que nós vimos nessa aula foram sobre a fé implícita e fé explícita. Nós, quando somos convertidos por Deus, nós passamos a crer em tudo aquilo que as Escrituras dizem, de forma implícita. Ou seja, nós não conhecemos ainda todos os detalhes nesta peregrinação terrena, mas Deus
nos concede essa fé para que nós creiamos em tudo aquilo que Deus fala implicitamente. Mas nós vimos também que isso não deve ser um motivo para nós relaxarmos na nossa vida cristã. Devemos sempre nos esforçar para que essa fé se torne cada vez mais explícita. Depois nós refletimos se a justificação é trazida pela nossa crença na doutrina da justificação pela fé. E nós vimos que não. Que não é a nossa crença na precisão dos detalhes da doutrina que nos salva. Mas Cristo morreu até mesmo pelos nossos erros teológicos, pelas coisas que nós talvez não entendamos completamente. Tudo isso é alvo da graça por meio de Cristo Jesus. Aí nós vamos para a lição de número 6, sobre o que a nossa fé apropria. E nós vimos que ela se apropria de Cristo e de todos os seus benefícios que são trazidos pela união que nós temos com Cristo. Esses benefícios incluem a obediência ativa e passiva de Cristo. E nós recebemos então, por meio da nossa união com Ele, o que nos garante a posse de todos os momentos da nossa salvação. Nós vimos nesse dia a ordem da salvação, justificação, antes o chamado eficaz, depois santificação e glorificação. E nós vimos que nós podemos ter a certeza de que uma vez que a gente tem um desses elos da salvação, nós teremos também os outros, porque tudo isso é garantido pela união que nós temos com Cristo Jesus. Fizemos aquela distinção entre direito e posse da salvação, que quando Cristo nos salva, nós já temos direito a todos os benefícios de Cristo, inclusive a glorificação, mas ao longo da nossa vida cristã, nós vamos tomando posse desses benefícios. E aí que nós vimos sobre a questão das boas obras, que as boas obras não são a causa da nossa justificação, mas uma vez que nós fomos salvos por Deus, nós adquirimos o direito à vida eterna, e o caminho que Deus nos concede para trilharmos em santificação é um caminho de boas obras. E nesse sentido, as boas obras são necessárias para a salvação, não como sua causa, mas como caminho estabelecido por Deus. E aí na semana passada nós vimos sobre... Pois não? Aham. Não. Sim. E aí que... Sim. Sim. Bom, como nós vimos, aquilo que nos concede verdadeira salvação é a fé nos méritos de Cristo. Então, quando a gente fala sobre salvação, de modo algum podem ser as nossas obras que nos salvam. Em primeiro lugar, porque elas são imperfeitas. Nenhuma obra que nós fizermos nesta vida será suficientemente boa para que Deus nos aceite e nos conceda a vida eterna. E aí tem um segundo ponto, nós temos um débito com Deus. Entra naquela questão que nós já vimos do pacto das obras. Quando Deus cria Adão e Eva, eles estavam em uma posição neutra, eles obedeceriam e receberiam a vida eterna. Nossa situação depois da queda é pior. A gente tem o débito e ainda precisa fazer para ser aceito por Deus. Então, todas essas possíveis boas obras são, em primeiro lugar, manchadas pelo pecado, porque muitas vezes são por motivações erradas, com intentos equivocados, não são dirigidas propriamente a glorificar a Deus, mas talvez por um senso de dívida, até que nós vimos em algumas lições, né? Todos os homens têm uma consciência do dever moral que elas têm, e por isso elas são compelidas de alguma forma a resolver isso, mas nada disso será levado em consideração por Deus para a salvação. Afinal, aquilo que nos salva são as obras de Cristo, o pagamento do débito e as obras que Ele obedeceu para nos conceder a vida eterna. Então, sim. Sim. É. Por isso que a salvação é uma obra do Espírito Santo, né? Se não é o Espírito Santo que convence do pecado, ele vai falar, não, mas eu não cometo pecados, eu faço boas obras, né? Sim. É. Sim. Mas nada disso importará propriamente, né? Porque quem de fato nos salva são as obras de Cristo, não as nossas obras. Sim. Mas é o Espírito Santo mesmo que poderá convencê-lo disso. É. E tentar de alguma forma apresentar
a profundidade do pecado, né? Falar, o pecado não é só os atos exteriores, mas o pecado envolve coração, envolve pensamentos, envolve tudo isso, para talvez de alguma forma ele ter essa consciência do pecado e ser levado a buscar Cristo, né? Mas senão, não é possível de fato. Então, voltando aqui à nossa recapitulação, a semana passada nós vimos sobre a certeza que nós podemos ter da nossa justificação. Nós refletimos se nós podemos perder ou não a nossa justificação. E nós vimos que não, por duas razões. Em primeiro lugar, pela natureza da justificação. Afinal, se a justificação é somente pela fé, e se quem nos concede a fé é Deus, se a fé significa se apegar apenas em Deus e tirar a confiança de nós, logo, não pode ser perdida porque não depende de nós. E em segundo lugar, porque Cristo a protege pela sua intercessão. Cristo é o nosso sumo sacerdote que intercede por nós, está à direita de Deus, garantindo os benefícios da sua mediação por nós. Então hoje a pergunta é, se a fé é a nossa justiça, e não a fé é o único instrumento pelo qual Deus nos imputa com graça a justiça de Cristo. E é isso que nós vamos refletir nesta manhã. Isso aqui foi o resumo que a gente já comentou. E o que nós vimos então como distinções aí ao longo das nossas aulas? A fé como conteúdo, como assentimento e como confiança, os três elementos da fé. A fé habitual e a fé atual, fé implícita e fé explícita, e o direito e posse da vida eterna. É o que nós vimos nas outras aulas. E ao longo dessas aulas, nós já mencionamos alguns pontos que serão importantes para a aula de hoje. Como, por exemplo, o fato de que a justificação pela fé tem ênfase no objeto e não na fé em si. O valor da fé não está na fé em si, mas daquilo no qual ela se firma, naquilo que ela se apega. Não adianta ter fé simplesmente. É naquilo que nós temos fé que fará diferença para a nossa salvação. É apenas se nós cremos em Deus como fundamento, como descanso, é que nós podemos de fato ter uma fé verdadeiramente salvadora. Nós também vimos que as obras nunca são causas meritórias da salvação, mas são parte do caminho pelo qual tomamos posse do que já é nosso por direito. Então ela não vem antes da nossa justificação. Ela vem como consequência, como meio estabelecido por Deus para que nós vivamos em santificação, para que nós nos tornemos mais parecidos com Cristo, para que tudo aquilo que foi conseguido por Cristo como direito para nós, nos seja também possuído pela união com Cristo. E vimos que a base da nossa justificação é a obediência meritória de Cristo, que envolve dois aspectos. Envolve sua morte na cruz, que nós chamamos de obediência passiva, quando Cristo morre em nosso lugar e paga a dívida que nós tínhamos com Deus, e a sua obediência ativa, que é o fato de que ele foi fiel a Deus, obedeceu o pacto das obras ao longo de toda a sua vida e conquistou a vida eterna, fazendo aquilo que Adão não conseguiu, sendo fiel, oferecendo uma obediência plena e perfeita a Deus em nosso favor. Então, é justamente isso que nos é atribuído a Deus, atribuído como justiça por Deus quando nós cremos. A nossa lição começa com a seguinte frase: o lugar da fé no processo da salvação, concebido de acordo com a Bíblia, não poderia ser mais bem descrito que mediante o uso do termo escolástico causa instrumental. Então, um autor cita um pastor presbiteriano aqui, que diz que a nossa justificação pela fé, o processo da salvação, coloca a fé como sendo a causa instrumental da nossa justificação, como um instrumento pelo qual nós nos apegamos nos benefícios de Cristo Jesus. Se os irmãos se lembram, há 2 lições nós estudamos um pouco sobre o que é o escolasticismo. Foi um movimento posterior à Reforma Protestante, em que os principais teólogos procuraram explicar com mais clareza algumas questões relacionadas aos temas da teologia, e para isso eles se preocuparam em trazer termos claros que nos ajudem a entender a nossa salvação, a nossa relação com Deus, a nossa vida cristã. E eles utilizaram esse termo causa instrumental para falar sobre a fé. A fé é um instrumento que Deus usa para que nós sejamos justificados por Ele. E por que isso é importante? Porque isso é matéria de discussão entre nós reformados e outras posições teológicas. Então, quais são as causas da nossa justificação? Quais são as causas que Deus opera para que nós sejamos justificados, para que nós sejamos reconhecidos como justos diante de Deus? Nós poderíamos destacar as seguintes causas. Causa eficiente. O que é a causa eficiente? É aquele que produz o efeito propriamente dito. Então, por exemplo, se eu tenho uma bola em minha mão, eu jogo essa bola, o que causou o movimento dela, de forma eficiente, foi a minha mão a jogando. Então, qual que é a causa eficiente, aquele que produz a nossa justificação propriamente dito? O Deus Trino. O Deus Trino está operando para a nossa salvação, de uma forma geral, e isso inclui a nossa justificação.
Alguém lê para mim, por favor, 2 Coríntios 5, 19? 2 Coríntios 5, 19. Quem achar pode ler. Então observe que a ideia aqui é que o fato de Cristo ter morrido na cruz está totalmente relacionado com o plano de Deus operando isso. A gente costuma afirmar que todas aquelas obras que são exteriores à Trindade nunca podem ser divididas. Olha, isso é apenas o Filho que faz, isso é apenas o Espírito, isso é apenas o Pai. Na verdade, toda a Trindade, o Deus Trino, o único e trino Deus, é quem opera a nossa salvação, opera aquilo que é exterior à Trindade. E ele faz isso por meio de uma graça interna. Ele opera com uma graça eficaz em nós, para que então nós recebamos a justificação. Tito capítulo 3, versos 5 a 7 e Romanos 3, 24. Quem achou pode ler. Sim, nós dizemos que de forma econômica, ou seja, de acordo com as leis que são estabelecidas por Deus, cada um opera de forma específica em algumas áreas, mas isso não significa que os outros não estejam junto operando quando a gente, por exemplo, diz que Cristo morreu na cruz. Cristo, de fato, foi o agente, o indivíduo que estava ali morrendo, a pessoa que estava morrendo. Nós não dizemos que o Pai morreu na cruz, mas a morte de Cristo na cruz, a morte de Cristo envolvia as três pessoas da Trindade. O Pai sendo aquele que dava o suporte para Cristo, apesar da gente falar que Deus abandonou o Filho na cruz, isso não é preciso, não é correto dizer isso, porque Deus não pode abandonar Deus, isso seria um erro trinitário. Então nós dizemos que Deus estava ali como sendo alvo da confiança do Filho, que sabia que mesmo passando pela morte, Deus estava com ele. Nós temos o Espírito fortalecendo Cristo naquele momento, porque nós lembramos, no batismo de Cristo ele recebeu o Espírito, e nós não temos referência de que o Espírito saiu de Cristo. Pelo contrário, na sua ascensão é o fato dele ter o Espírito que o leva a dar o Espírito para nós também. Então, individualmente foi Cristo quem estava ali morrendo na cruz, mas era uma obra de toda a Trindade acontecendo ali. Exatamente. E o mesmo a gente poderia dizer de outras coisas. Quando, por exemplo, o Espírito aplica a salvação, ele é propriamente a pessoa que faz isso, mas toda a Trindade envolvida. Quando Deus cria todas as coisas, Deus é o Criador, mas ele faz isso por meio da sua palavra, Cristo Jesus, e por meio do seu Espírito, que também estava lá participando de tudo isso. Então, nós dizemos que essas obras são indivisíveis externamente, a Trindade, ainda que nós enfatizemos o papel de cada um mais propriamente falando, certo? A graça é a causa interna. Tito 3, 5 a 7 e Romanos 3, 24. Então o texto diz que Deus nos regenera por meio de um lavar feito pelo Espírito Santo de forma interna, para que nós então sejamos alvos da sua salvação. Aqui a ênfase é nesse aspecto subjetivo, ou seja, Deus vindo a nós e nos trazendo a salvação. A mesma coisa em Romanos 3, 24. Então a graça aí como sendo o meio pelo qual nós somos justificados. Isso de forma interna. Mas nós também enfatizamos a Cristo como sendo o nosso mediador, por meio de quem os seus benefícios nos são garantidos. Tudo aquilo que é relacionado à salvação é aplicado a nós por causa da mediação de Cristo. 1 Timóteo 2, 5 e 6 e Hebreus 9, 15. Certo. Então a ênfase no papel mediador de Cristo, como sendo o homem, o varão escolhido por Deus e também verdadeiramente Deus, que nos garante os
benefícios da sua salvação. A mesma coisa em Hebreus 9:15. Certo? Então, a relação entre a remissão de pecados e a obra de Cristo como mediador. Ele é o mediador que nos remiu dos nossos pecados por causa da sua obra. Então, isso no aspecto da causa eficiente. Quem produz a salvação? O Deus Trino, por meio de uma graça interna e por meio da ação externa de Cristo em nós. A causa instrumental, que é o que a gente está enfatizando, é justamente a fé no Evangelho. A fé no Evangelho é o meio que Deus estabeleceu para que tudo isso nos seja recebido, para que nós nos apropriemos dessas realidades. Então, ativamente, a pregação é o instrumento pelo qual nós somos justificados. Enquanto passivamente, ou seja, naquilo que diz respeito a nós, é a fé. A fé que Deus nos concede como um órgão de apropriação, assim como a boca recebe o alimento, nós já usamos essa analogia em outros momentos, nós recebemos as promessas do Evangelho e com elas a justificação. Romanos 10:17 fala sobre a pregação, Romanos 5:1 e 2 sobre a fé, assim como também Efésios 2:8. Então a fé relacionada aqui à pregação. Pregação como um ato externo, a fé como aquela coisa interna que recebe o que é pregado. Romanos 5:1 e 2. Justificados mediante a fé como um meio para a obtenção da justificação. Mesma coisa em Efésios 2:8. Salvos por meio da fé. A fé como meio para a aquisição disso tudo, certo? Então, nós temos enfatizado esse aspecto. Qual que é o papel da fé na justificação? É o papel de um instrumento, de algo que Deus nos concede para nós recebermos as suas promessas, recebermos os seus benefícios, os benefícios da justificação. E aí nós temos outras 3 causas que são relacionadas à nossa justificação. A causa material seria o conteúdo da justificação, seria o fundamento, aquilo que Deus leva em conta para a nossa justiça, que é justamente o tema da nossa aula. Qual foi a pergunta que a gente fez? A fé é a nossa justiça? A fé é aquilo que Deus considera como justiça para nos perdoar dos nossos pecados? E nós dissemos que não. Por quê? Porque a causa material, o fundamento, aquilo que Deus leva em consideração para a justiça, é a obediência dupla de Cristo. A fé não serve como fundamento, como consideração por Deus. Ela é um instrumento que Ele nos concede. O que Ele considera para nos fazer justos é a obediência de Cristo. O que nós temos visto nas outras aulas. A obediência passiva na cruz, a obediência ativa ao longo de toda a sua vida. Romanos 5:19, Filipenses 2:8. Quem achar pode ler. Então observem o paralelo aqui. A desobediência de Adão é contrastada com a obediência de Cristo. Como Adão pecou e quebrou o pacto das obras, Jesus, ao contrário, obedeceu o pacto das obras, obedeceu as estipulações e por isso conquistou a vida eterna. Filipenses 2:8. Então ele foi obediente na morte também, a obediência passiva de Cristo, assim pagando a dívida que nós tínhamos com Deus, aquilo que nós deveríamos receber por causa da queda, o salário do pecado sendo a morte. Então essa é a causa material, é aquilo que Deus leva em consideração para nos justificar. E eu acho que deu um problema aí. Sem pressa. Isso como causa material. A próxima causa que nós vamos ver é a causa formal. O que seria a causa formal? Seria aquilo que faz a justificação ser o que ela é. Ou seja, qual que é a estrutura que Deus estabeleceu para nós sermos justificados? O que difere, por exemplo, a justificação da santificação? No caso da santificação, o funcionamento é Deus nos infundindo uma graça
e assim nos renovando, nos fazendo abandonar o velho homem e viver para uma nova vida. Na justificação, não. Na justificação, a ênfase está na imputação. O que é imputação? É o fato de que nós somos revestidos com a justiça de Cristo, e por isso uma justiça que não era nossa, agora é feita nossa, e Deus olha para a justiça de Cristo e não para a nossa justiça. Tranquilo. Então nós vamos reiniciar ali o computador. Enquanto isso, eu vou abrir os slides aqui para a gente ir conversando. Eu vou falar os textos que os irmãos vão abrir. Então, para nós retornarmos aqui, justificação é imputação. A justiça que não era nossa é agora feita nossa. Assim como uma vestimenta que nos é colocada. Nós antes estávamos com as vestes sujas e cheias de pecado, de iniquidades. Deus tira de nós essa vestimenta, atribui a Cristo, por isso ele morre na cruz. E os méritos e justiças de Cristo agora nos são imputadas. Nós somos revestidos com a justiça de Cristo. Então, quando Deus nos olha na justificação, ele não vê propriamente a nossa justiça, mas ele vê a justiça de Cristo. Quando ele olha para nós, ele olha a Cristo Jesus. Então vamos aos textos. Até aqui tudo bem, irmãos? Alguém tem alguma pergunta, consideração? Essas distinções entre causas são importantes, talvez um pouco confusas em um primeiro momento, mas elas nos ajudam a entender como funciona a nossa salvação. Então, a imputação dos méritos de Cristo, Romanos 4, versos 3 e 6, e Filipenses 3, versos 8 e 9. Romanos 4, verso 3 e verso 6, e Filipenses 3, versos 8 e 9. Quem achar pode ler. 3 e 6. Romanos 4, 3 e 6. Então, qual que é o funcionamento da justificação aqui para Paulo? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. A ideia de imputação, algo que não estava nele, mas que lhe foi concedido, outorgado por Deus. Verso 6, a mesma coisa. O texto diz que é bem-aventurado aquele a quem Deus atribui justiça. Uma justiça que não era da pessoa propriamente dita, mas foi atribuída por causa do perdão, da remissão dos pecados. E por fim, Filipenses 3, 8 e 9. Quem achou pode ler. Então vejam só o quanto esse texto é claro para nós nisso que nós estamos discutindo. Qual que é a ideia? A nossa salvação não diz respeito a nós termos justiça própria. O verso 9 deixa isso muito claro. Mas é uma justiça que, pela fé, procede de Cristo Jesus. Deus nos concede essa justiça. Ela nos é imputada. Ela nos é creditada como se fosse nossa. Então Deus olha para nós, Ele enxerga a justiça de Cristo e é isso que nos justifica de fato. Então essa é a causa formal da justificação. E como causa final, ou seja, como propósito, como finalidade da justificação, nós temos a glória de Deus e, consequentemente, a nossa salvação. A glória de Deus como objetivo primário e fundamental de toda a obra da salvação e, olhando pelo nosso aspecto, a nossa salvação. Deus nos justifica para que nós sejamos salvos. E nós vimos isso em Romanos 5. O texto que nós lemos diz que nós estamos firmes nessa graça e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Ele nos justifica para que nós nos gloriemos na esperança da glória de Deus. O fim principal de todas essas coisas. Será que se passar para o outro computador e colocar o cabo nele, não vai? Uhum. Não, tudo bem. Então, nós vamos continuar aqui apenas conversando. Então, peço a atenção dobrada dos irmãos aí neste momento. Por que essas distinções são importantes? Por que nós falamos sobre a fé como causa instrumental
e a obediência de Cristo como causa material. Porque um pouco depois que aconteceu a Reforma Protestante, nós tivemos aquilo que nós chamamos de a controvérsia arminiana. Nós tínhamos um professor de teologia holandês chamado Jacó Arminio, e ele começou a modificar alguns conceitos relacionados a isso e gerou uma nova teologia que foi seguida por um grupo chamado de remonstrantes. Esses remonstrantes depois apresentaram um protesto na Igreja Reformada Holandesa para consideração desses pontos, e surgiu então o Sínodo de Dort, em 1625, para discutir essas questões teológicas, e desde então nós temos aí dois grupos separados, o que seriam os reformados e os arminianos. Os irmãos se lembram mais ou menos de quais são as principais denominações arminianas atualmente? Os irmãos sabem o que é arminianismo? Assembleia de Deus, arminiano. O que mais? Chegaremos lá. Então, é porque a gente costuma usar esse termo, né? A gente vê bastante na internet, tal igreja é arminiana, tal igreja é reformada. E às vezes a gente não entende propriamente quais são os princípios que dividem. A gente até tem uma noção, é como se um crê em predestinação, outro crê em livre-arbítrio, mas é muito simplista nós falarmos nesses termos, porque como nós temos visto, essas discussões surgiram em um contexto escolástico. Eles estavam falando sobre termos específicos, termos, nuances específicas, e que nós muitas vezes perdemos de vista quando nós discutimos sobre isso. Nós temos outras denominações arminianas também. Por exemplo, a Igreja Metodista. A Igreja Metodista é uma das mais antigas denominações arminianas. Nós temos igrejas arminianas clássicas. No Brasil a gente não tem, mas na Holanda ainda é possível encontrar essas igrejas. E a maioria das igrejas pentecostais também seguem essa linha arminiana. Não é necessariamente todo arminiano que é pentecostal, mas geralmente todo o pentecostal é arminiano. Oi? Não, todo pentecostal é arminiano. Isso, exatamente. São arminianos. E o que seria então essa divergência que ele teve quanto aos detalhes da nossa salvação? Geralmente a gente restringe a discussão sobre a questão da predestinação. No caso da teologia reformada, que nós cremos ser a expressão daquilo que a palavra de Deus nos diz, Deus, antes da fundação do mundo, escolheu um povo, escolheu indivíduos, para que eles fossem salvos na história. Então nós temos os eleitos de Deus, que são alvo da salvação conquistada por Cristo Jesus. No arminianismo, eles invertem um pouco essa lógica. Eles vão falar que a predestinação, na verdade, se dá pela presciência de Deus com relação à fé. Nós costumamos enfatizar que os arminianos não creem na predestinação, e é bem verdade que, assim, geralmente, a maioria dos arminianos não creem, mas oficialmente a teologia arminiana crê sim na predestinação. O problema é que eles invertem a lógica. Para nós, é Deus quem escolhe o seu povo, por isso ele é salvo, mas no arminianismo, a ênfase está em Deus ter um conhecimento anterior daqueles que iriam crer, e por isso eles foram predestinados. Essa é a ênfase que eles fazem. Qual que é o problema disso? Justamente o fato de que eles enxergam a fé não como um dom concedido por Deus de forma efetiva pela graça, como nós temos estudado, mas como sendo algo que é resultado da graça preveniente. Nós vamos meditar um pouco sobre isso mais para frente. Mas qual que seria a ideia? Deus recebe um conhecimento futuro, algo exterior a ele, e com base nesse conhecimento ele escolhe o seu povo. Qual que é o problema desse pensamento? Nós sabemos que Deus é um ser simples. Em que sentido? Deus não recebe nada de fora que ele já não tenha. Nós dizemos que Deus é todo o suficiente. Porque pensem, se Deus é todo o suficiente e ele recebe algo de fora que ele não tinha, então ele não era todo o suficiente. Então ele não era perfeito, ele precisava de algo exterior a ele para que ele se completasse. Então ele não seria Deus. Nesse sentido, o conhecimento de Deus é sempre um conhecimento ativo. Por que é que Deus conhece? Justamente porque isso procede do seu ser. Por que ele conhece o futuro? Porque ele determinou que seria assim. Porque ele rege a história para chegar a esses fins. Então, nesse sentido, o conhecimento de Deus não é um conhecimento passivo, em que ele recebe de fora informações. Pelo contrário, as informações existem por causa do conhecimento anterior da parte de Deus. Mas o que acontece no arminianismo? Para eles existe uma graça que é anterior, uma graça preveniente, que é trazida pela obra de Cristo Jesus, e com base nessa graça que opera de forma geral, os homens são habilitados a responder ou não ao chamado do Evangelho. Os homens teriam essas condições
de responder ao Evangelho, aceitando ou não a Cristo Jesus. Vejam as nuances da diferença. Nós também cremos que nós aceitamos a Cristo Jesus pela nossa escolha, mas essa nossa escolha foi transformada por Deus por uma graça eficiente. A graça de Deus de forma eficiente age em nós, nos libertando da escravidão do pecado e nos fazendo aceitar e receber a Cristo Jesus. É o que nós temos visto nas aulas. Para eles não. A graça não é eficiente de forma individual e específica, mas ela é anterior, capacita aqueles que estavam mortos a responderem ativamente ou não, podendo escolher ou não a Cristo Jesus. Essa é uma diferença importante entre a teologia reformada e a teologia arminiana. Porém, como nós vimos no livro, um dos principais aspectos que fazem diferença entre a teologia reformada e a teologia arminiana é justamente o papel da fé. Já mencionei aqui esses aspectos, mas qual que é a questão? Para eles, a justificação é relacionada de forma diferente à fé do que é para nós. Porque se a gente voltar, o que acontece aqui na nossa teologia? Nós vimos que a causa material da nossa justificação é a obediência de Cristo, enquanto a causa instrumental é a fé. Para eles, a fé não é a causa instrumental. Para eles, a fé é a causa material. Aquilo que Deus leva em conta para a salvação é a fé. A fé se torna uma obra para eles. A fé como obra da parte do homem, e Deus olha para essa obra e então justifica. E aí que está o grande problema, a grande diferença. Por isso, os irmãos viram aí no livro a citação de um homem que foi professor de Armínio. Ele dizia que o principal ponto de desvio de Armínio não foi tanto a doutrina da predestinação, mas da justificação. O entendimento deles de justificação é diferente do nosso entendimento. E aí o nosso autor cita outro autor que diz: Armínio, com sua sutileza, molda sofismas vãos e vazios, ao contender que a justiça de Cristo não pode ser imputada como justiça. Então qual que era o problema? Armínio negava que a obediência de Cristo fosse o que era imputado. Para ele, na verdade, o que era imputado era a fé que Deus considerava como nossa justiça. Sabe-se bem que as igrejas reformadas condenaram Armínio e seus seguidores por afirmarem que a fé deve ser considerada na questão da justificação, como uma obra ou ato da nossa parte. Então, qual foi a principal motivação que levou Armínio e seus seguidores a serem condenados pelo sínodo de Dort? O erro de afirmarem que a fé é uma obra ou ato da nossa parte, que é levado em consideração na justificação, e não a obra de Cristo. Então, para eles, Deus não usa a fé como instrumento para nos fazer receber os méritos e a obra de Cristo. Na verdade, para eles, o que é recebido por Deus é a própria fé. Deus olha a nossa fé, olha, ele tem fé, então ele é justificado, como se a fé fosse uma obra. Então, para Armínio, a fé era a nossa justiça. Nós negamos isso. A fé não é justiça nossa. A fé é instrumento para recebermos a justiça de Cristo. Para eles, não é a justiça de Cristo que nos é acreditada, mas a nossa fé que é considerada por Deus como justiça. Ele disse que a fé serviria como liberação formal de uma obrigação. Então os homens estariam obrigados por Deus à plena obediência, só que Deus utiliza a fé como que para compensar essa falta de obediência. Deus olha, vocês não são capazes de obedecer, então eu vou dar um meio para vocês meio que resolverem isso. É como se ele fizesse uma dívida assim simbólica. Você deve milhares, milhões de reais e no fim eu vou cobrar apenas, sei lá, 10 reais para compensar isso. A questão é, quando nós vimos sobre o pacto das obras, nós vimos que a obrigação que Deus estabelece é uma obrigação perpétua. O homem sempre, em todos os momentos, está obrigado a obedecer plenamente a Deus. E Deus não muda. Deus não muda aquilo que Ele requer. Ele continua requerendo de nós obrigação, obediência. E se Ele requer de nós obediência, o que pode sanar isso em nossa relação com Deus? Só pode ser obediência. Só pode ser obediência de alguém. E esse alguém é Cristo Jesus. Por isso que para nós é tão importante enfatizar isso. O que é olhado por Deus como justiça, como causa e fundamento, é a obra de Cristo. Não é uma simples permuta, uma simples troca que Deus estabelece, porque Ele continua exigindo obediência. Mas quem garante o pagamento disso para nós é a pessoa de Cristo Jesus. Então, Deus passa a requerer a fé como se fosse o cumprimento da lei na teologia arminiana. Eles utilizam muito essa expressão, como se fosse. É como se a fé fosse obediência. É como se a fé fosse justiça. E nesse caso, a base ou a causa material da justificação seria a fé e não a justiça de Cristo. O que é um problema. É muito problemático, porque nós temos visto que
em diversos lugares a Escritura enfatiza a obra de Cristo como aquilo que é olhado por Deus na nossa justificação. Então esse é o principal ponto de doutrina. Ainda que os reformados e remonstrantes discordem, especialmente quando a causa material da justificação, ou seja, aquilo que é imputado, eles também discordam quanto à causa formal, que nós vimos que é a estrutura da imputação. O que é imputação? É simplesmente trocar nosso débito atribuído a Cristo, a obediência dele atribuída a nós, imputada a nós. Mas para eles não há uma relação perfeita entre o que acontece com Cristo e o que acontece conosco. O que eles falam? Que a imputação é uma estimativa. Deus estima ou considera a fé em um valor acima do que ela tem. Porque a fé nunca vai se equiparar à obediência nesse sentido. A fé nunca vai conseguir cumprir os requisitos e obrigações morais que Deus nos faz no pacto das obras. Mas é como se Deus estimasse a fé. Olha, a fé vai valer aí no lugar da obediência. Como se Deus trocasse as suas exigências. E a Bíblia não mostra, não ensina isso para nós. Então, no arminianismo, Deus considera a nossa justiça algo que ela não é perfeita. Porque a nossa fé também não é perfeita. Nós temos muitas vezes uma fé vacilante. Então, mesmo se a fé fosse perfeita, ainda assim ela não seria obediência. Mas para nós, a imputação é segundo a verdade. Ela é equiparada uma com a outra. O que Deus requer? Uma obediência perfeita. E o que Ele dá na justificação? Uma obediência perfeita de Cristo Jesus, que agora nos é imputado. Até aqui tudo bem, irmãos? Conseguiram compreender essa diferença? É uma diferença de nuance que parece simples, mas é substancialmente diferente do que aquilo que nós consideramos justificação e o que eles consideram justificação. Para eles, o que é levado em conta por Deus é a fé como se fosse obediência. Deus faz uma estimativa. Para nós, não. Para nós, a justificação é realmente a obediência perfeita que Deus requer. A obediência de Cristo. Tirando de nós participação na nossa salvação, na nossa justificação. Tem alguns textos nas Escrituras que tendem a enfatizar que a obediência não é mais requerida de nós, porque propriamente não é, não somos nós que obedecemos para a salvação, mas que a fé é aquilo que nos leva a receber a justificação da parte de Deus. Paulo fala muito disso, olha, vocês não são justificados por obras, mas pela fé. Então eles fazem essa analogia simples, se não é obras, então o que Deus leva em conta é a fé. Só que quando nós vemos, por exemplo, esse texto de Romanos que equipara o que Adão fez com o que Cristo fez para contrastar, nós vemos que há uma profundidade maior aqui. Por que a fé é suficiente? Por que nós não precisamos obedecer? Porque teve alguém que obedeceu no nosso lugar. Então eles vêm de forma mais simplista, por assim dizer. Eles olham um texto, fazem a simples associação e troca, mas não veem o que fundamenta essa diferença. Por que não são obras que salvam? Porque alguém obedeceu no nosso lugar. Por que não são as nossas obras que salvam? Porque as obras de alguém são consideradas as obras de Cristo Jesus. Certo? Algo mais, irmãos? Podemos continuar? Então vamos lá. Nesse sentido, a posição arminiana se parece com a posição católica romana. Porque para o catolicismo romano, a fé também é considerada como uma obra nesse sentido. Ela é o início de uma vida de obediência que levaria aos méritos, à salvação diante de Deus. Mas também com uma pequena diferença, porque em Roma, o ato da fé é o começo da justificação. Então vem a fé e depois com isso as obras, como causas meritórias. No arminianismo não. A fé é essa obra perfeita que é suficiente para toda a vida. Então essa é a pequena diferença entre o arminianismo e o catolicismo romano. Para os arminianos não há obras como causa meritória, mas a fé seria essa obra que Deus leva em consideração ao longo de toda a vida. E essa posição já era vista anteriormente em outros hereges anteriores, como Serveto e Socino. A gente falou um pouco sobre Socino em algumas aulas anteriores, que eles têm uma visão muito deturpada sobre a Trindade, sobre a salvação. E Armínio meio que herdou esses pensamentos e depois introduziu aí na sua teologia posteriormente. Porém, a nossa posição é diametralmente oposta. Ele nega qualquer participação ativa humana na justificação. E aí a gente volta para a semana passada. Qual que é o fundamento da nossa certeza de que não vamos perder a justificação? O fato de que não depende de nós. Se não depende de nós, se não tem participação nossa, então a gente está certo, não vamos perder a justiça diante de Deus. Exatamente. E aí que entra o problema dessa posição. Se a nossa fé não é perfeita, é uma fé cambaleante que pode ser perdida, então a gente não pode ter segurança diante de Deus. E é o problema, a fragilidade da teologia arminiana nesse sentido.
O que nos dá certeza é que Deus não considera nós como causa, como base da justificação, mas apenas Cristo. Sua obediência passiva e ativa que nos é atribuída pela fé, que é um instrumento que a recebe. A fé é simplesmente o órgão de apropriação da justiça de Cristo Jesus. E aí nós temos outra citação no livro. Da mesma forma como sua justiça é feita nossa, assim seus méritos dependentes dela. Todavia, sua justiça se torna nossa por imputação. Como a justiça de Cristo é feita nossa por imputação para nos tornar justos, assim nós, pelo mérito da sua justiça imputada, alcançamos e merecemos a vida eterna. Perkins aqui resume o que é a nossa doutrina. A justiça que é de outro, que nos é imputada. A justiça que é a obediência de Cristo, que nos é recebida pela fé. É por isso que nós merecemos a vida eterna. Não pela fé como obra nossa, mas pela obediência de Cristo, que se torna nossa. Nesse sentido, a nossa posição é mais simples e objetiva. A fé é apenas um órgão receptor da justiça de Cristo. Vejam que simples. A fé é um instrumento que Deus nos dá para recebermos a obediência de Cristo Jesus. Deus não tem que fazer estimativas, não tem que fazer, olha, como se fosse isso, como se fosse aquilo. É muito simples. A obediência de Cristo nos é imputada pela fé em Cristo Jesus. E isso traz para nós, como nós vimos, confiança e esperança, porque nós já possuímos a justiça de Cristo que nos garante a vida eterna. Nós já temos tudo aquilo que é necessário para a vida eterna. Nós vamos chegar diante do tribunal de Deus e falar, olha, tudo que eu preciso para entrar eu já tenho. Foi feito por Cristo, me é atribuído. Tudo isso é meu. E nesse sentido, Deus não nos nega aquilo que é nosso por direito. Por causa de Cristo, não por causa de nós. Deus poderia impedir nossa entrada no céu só se Ele estivesse preparado para expulsar seu próprio Filho do céu. Seu povo está seguro como o próprio Jesus nos céus. Uma vez que Jesus, pela sua obediência, está no céu à direita de Deus, e uma vez que é essa justiça do Cristo à direita de Deus, que é a nossa justiça, nós estaremos com Ele. E só seremos expulsos do céu se o próprio Cristo o for. Coisa que evidentemente não vai acontecer. E aí eu termino com a nossa confissão de fé, que nos traz essas realidades de forma resumida. O que a nossa confissão de fé fala sobre justificação? Nós já vimos esse capítulo, trago de volta para a nossa revisão da aula de hoje. A justificação não consiste em Deus infundir neles a justiça. Então lembrem, justificação não é santificação. Na santificação, Deus nos concede uma graça para vivermos de acordo com a sua vontade. Justificação é uma imputação. E é aqui que difere da posição católica romana. Para os católicos, a justificação envolve infusão de graça para sermos justos. Mas o que consiste então a justificação? Perdoar os seus pecados e em considerar e aceitar as suas pessoas como justas. E Deus não justifica em razão de qualquer coisa neles operadas ou por eles feitas, mas somente em consideração da obra de Cristo, não lhes imputando como justiça a própria fé, o ato de crer ou qualquer outro ato de obediência evangélica, mas imputando-lhes o quê? A obediência e a satisfação de Cristo. Satisfação aqui com obediência passiva, obediência como sendo obediência ativa. Quando eles o recebem e se firmam nele pela fé, que não tem de si mesmos, mas que é dom de Deus. Então a fé é concedida como dom de Deus, e essa fé não é imputado como justiça, mas o que é imputado? A obediência e satisfação de Cristo, que é recebido pela fé. Mesma coisa o nosso catecismo maior. Como justifica a fé o pecador diante de Deus? A fé justifica o pecador diante de Deus, não por causa das outras graças que sempre a acompanham, como por exemplo as boas obras, nem por causa das boas obras que são os frutos dessas graças, nem como se fosse a graça da fé, ou qualquer ato dela que lhe é imputado para a justificação. É claro que a fé é uma graça que Deus nos concede, mas não é isso que ele considera para a justificação. Mas o quê? A fé é um instrumento pelo qual o pecador recebe e aplica a si, o quê? Cristo e a sua justiça. A fé como instrumento, como causa instrumental. Qual que é então a causa material? O fundamento, a base, aquilo que Deus leva em consideração? Cristo e a sua justiça. Então, concluindo, a ênfase da doutrina da justificação está no fato de que o objeto dela é o Deus fiel. Deus é o objeto da fé e nós recebemos a Ele e os seus méritos, os méritos de Cristo, quando nós somos justificados. Então, nem as obras e nem mesmo a própria fé são causas meritórias da salvação. O papel da fé não é ser a causa meritória, mas é apenas a obediência de Cristo que é a causa meritória e material da salvação. O que corrobora com o que vimos semana passada. Uma vez que nossa justificação não tem participação nossa, nós podemos ter certeza de que não podemos perdê-la.
certo? Alguém tem alguma questão sobre isso, consideração? Temos ainda alguns minutos, pois não? Isso. Aham. Sim. É. Sim. Sim. Exatamente. A nossa participação é sempre resultado, né? Sempre resultado daquilo que Deus fez e agora nos habilita a fazer. É muito importante essa diferenciação. Muitas vezes a gente trata os arminianos como sendo os antigos pelagianos. Havia um grupo na história da igreja que afirmava que o homem já tinha em si as condições necessárias para obedecer a Deus. O arminianismo não crê nisso. Para eles, nós também estávamos mortos, mas o que muda é justamente essa operação da graça. Enquanto para nós é a graça eficiente que nos leva a reviver do nosso estado de morte e escravidão, para eles, na verdade, é uma graça preveniente, uma graça anterior que habilita de forma geral e genérica a humanidade, aí sim participar de alguma forma na obra da salvação. O que nós negamos. Para nós, a nossa participação é sempre como resposta àquilo que Deus fez anteriormente e de forma eficiente em nós. Sim, exatamente. Assim como nós também não. Sim. Aham. Sim. Um ato da misericórdia e da graça de Deus operando ali. Exatamente. Sim. Que foi salvo. Perfeitamente. É isso mesmo. Algo mais? Aham. Perfeitamente. Sim. É. Fazendo a estimativa diferente. Sim, perfeitamente. É por isso que em Romanos, citando um texto do Antigo Testamento, Paulo vai falar que não depende de quem quer nem de quem corre, ou seja, de atingir determinada posição ou não. É simplesmente Deus quem faz, é Ele quem concede e é Ele que faz com que tudo isso seja nos atribuído. Aham. Sim, sim. Aham. Sim. Ele usa Deus instrumentalmente, né? Deus é o meio para chegar no fim. E esse é um problema porque muitas vezes isso é baseado em crenças em promessas que Deus não fez. Porque quando a gente pede para Deus cumprir as promessas que Ele fez, Ele se alegra em nos ouvir. Então, olha, Deus cumpre em mim a promessa de me santificar, cumpre a promessa em mim de ser mais sábio, coisas que Ele de fato prometeu. Mas ainda que Ele tenha o poder para curar alguém, em nenhum momento Deus prometeu que Ele sempre vai curar as pessoas, né? A gente pede, olha, Senhor, tem misericórdia, nós cremos no Seu poder para salvar, para curar, cremos que o Senhor pode fazer isso, e se isso for da Tua vontade, te glorificar, que isso aconteça. Exatamente. E não como se fosse uma promessa, porque Deus não prometeu, né? É, sim, exatamente. Sim, boa colocação. Sim,
forma alguma. Sempre em dependência dele, né? Aí, o princípio da fé é justamente esse: depender inteiramente dele, né? Incapacidade total da nossa parte. Certo? De Cristo. Eu posso ter escrito errado. É possível abrir o slide? A obediência dupla de Cristo é a obediência ativa e passiva, que nós vimos aí nas aulas anteriores. É a ideia de que passivamente Cristo morreu na cruz para pagar o débito que nós tínhamos e ativamente ele conquistou méritos para a nossa salvação, pela sua obediência. Então é o princípio do pacto das obras. Qual que era o estado de Adão? Adão estava no estado neutro. Então, ele obedecendo ganharia a vida eterna. Não aconteceu isso. Ele ficou em um estado de condenação diante de Deus. Esse é o nosso estado, não é mais o de Adão. Então a gente precisa tanto pagar a dívida, como obedecer ativamente para chegar na vida eterna. Se não, se Cristo só pagasse a dívida, a gente ia estar no estado de Adão. Ainda precisaríamos obedecer. Mas a obediência de Cristo é dupla, nesse sentido. Ele obedece na cruz para pagar a dívida, e ele obedece em toda a sua vida, conquistando a vida eterna. Sempre sendo fiel à lei de Deus, tendo uma obediência santa, perfeita e perpétua diante de Deus, que também nos é atribuída. Seria essa a ideia. Cristo. Isso. E nos garantiu a vida eterna. Exatamente. Perfeitamente. Sim. Isso mesmo. Por causa do pecado original em Adão. Todos nós não temos apenas a necessidade de obedecer a Deus, como Adão tinha. Nós estamos já nesse estado anterior, de queda. Um estado pior, porque nós temos débito para com Deus. Então, não é como se a conta estivesse zerada. A conta tem débitos diante de Deus e nós precisamos zerar esse débito para ter um crédito depois. E Cristo faz as duas partes. Zera o débito e ainda dá crédito. Seria essa a ideia. Certo? Tudo bem? Então vamos orar para nós encerrarmos a nossa aula.